1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 diz: ora vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis do mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus, por nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, se vocês lerem esta carta, está a falar acerca da sabedoria de Deus, que foi dada aos eleitos, certo? Capítulo 1 e capítulo 2 fala que esta sabedoria foi-nos dada para a nossa glória. Então, ele começa dizendo o quê? Reparem, irmãos, tomem atenção, que não os chamados, não são muitos, nem os poderosos, nem os sábios deste mundo, não é? Então, o chamado, como é que a gente sabe que a pessoa foi chamada ou não? Se ela tiver a sabedoria de Deus, se ela entender as coisas de Deus. Como é que a gente prova que somos chamados por Deus? Essa gente entende a sabedoria de Deus, que são coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que o coração nem imaginou. E quando a gente fala delas, sabe qual é a reação das pessoas? Rejeição. Porquê? Porque essa sabedoria não é deste mundo e foi só dada aos eleitos. Então como é que eu sei que a pessoa foi chamada ou não foi chamada? É quando nós pregamos a sabedoria de Deus, que é Cristo, né? O que é que Ele fez por nós? Ele não aceita. Este não foi chamado. Esse compreende, aceita e produz fruto. Esse foi chamado. Estão a entender, irmãos? Então é pela sabedoria, porque a aliança de Deus, nunca se esqueçam disso, a aliança que Deus fez no Novo Testamento connosco é: escreverei as minhas leis no seu coração e as colocarei no seu entendimento, para que todos me conheçam do maior ao menor, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isto é que é a aliança. É nisto que consiste a sabedoria de Deus. Então como é que eu sei que sou um chamado de Deus? Como? Se a sabedoria estiver na minha vida. E ele está dizendo: olha, irmãos, tomem atenção. Ora, vejam a vossa vocação, que não são muitos os que foram chamados. Nem os grandes, nem os poderosos, nem os sábios. Então parece haver aqui uma contradição, uma coisa que não é lógica, né? Pela maneira de pensar deste mundo. Mas ele diz que escolheu quem? Vejam lá, verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Então vejam, o prazer de Deus é derrubar os poderes deste mundo, a sabedoria deste mundo. E Deus faz isto de propósito para confundir aqueles que confiam na sabedoria dos homens. E é por isso que nós somos rejeitados. É por isso que a Igreja dos Eleitos tem sido rejeitada. E vai continuar a ser. Não é? Irmãos, não basta, há bocadinho vinha dizer ao pastor Vítor, não basta nós dizermos: eu sou da Igreja de Deus. Se a pessoa não aceitar as palavras de Deus, não é da Igreja de Deus. Sabiam disso? A pessoa pode estar aqui na igreja, mas se ela não cumprir a máxima, que é obedecer e sujeitar o vosso pastor, não é Igreja de Deus. Este é que é o mandamento que mostra se a pessoa é ou não é Igreja de Deus. Obedecei e sujeitai aos pastores, que darão conta das vossas almas. É o mesmo que você dizer: eu sou do corpo,
mas não aceita a cabeça. O corpo pode viver sem cabeça. O corpo pode viver sem um braço. O corpo pode viver sem uma perna. Pode viver sem olhos. Mas sem a cabeça pode viver. A igreja tem um cabeça humano, terreno, que é o enviado de Deus. E ele é que liga e desliga do corpo. É ele. Então que ninguém se engane, não é? Dizendo que é a igreja de Deus quando não obedece à máxima, do qual ele vai dar contas. Está-se a enganar. Por isso, mesmo que estejam aqui, qualquer um de vocês esteja aqui, que diz que é a igreja de Deus, mas não aceita o chamado do enviado, não é a igreja de Deus coisa nenhuma. Bem, pode dizer, mas não é. Para entender? Isto é a igreja como um casamento. É igual como um casamento. Deus disse, o homem será por cabeça, a mulher, sujeitai-vos aos vossos maridos. Este é o contrato. Quando há uma usurpação do lugar em que a mulher toma o lugar de marido, então Satanás é que reina lá para destruir a vida dela. Destrói o casamento, destrói filhos, destrói família, destrói tudo. Porque ele desprezou o mandamento de Deus. Assim é a igreja, é a mesma coisa. Então, ninguém se engana. Mas o pastor não tem feitio, o pastor não sabe isto, não sabe aquilo. Não entre por aí. Não entre por aí. Olha os apóstolos, que eram os brancos. Todos os homens de Deus, o que é que acabamos de ler aqui? Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar. Ele escolheu, não foi para transformar. Ele escolheu para que continuem assim como estavam, na segunda sua aparência, para confundir, para fazer os outros tropeçar. Percebe, irmãos? Então, santidade, que é isso que a gente vai falar hoje. O título é Santo uma vez, santo para sempre. Eu tenho ouvido alguns pastores falarem acerca de santidade, que a santidade não tem nada a ver com a salvação. A salvação foi uma coisa que Deus salvou, e estou falando de calvinistas, de pessoas que defendem a predestinação, como aquela grande igreja que está no Brasil, que é Cristo Vivo, do Miguel Ângelo e outros assim, que dizem, eles que falam de boca cheia de predestinação, dizem que a santidade não tem nada a ver com a salvação. Salvação, a gente creu, está salvo, pronto. Agora isto não, isto é outra coisa, que a salvação é um processo. Aliás, a santidade é um processo, a santificação. Então, e dizem que a gente santifica-se pelo comportamento, por obedecer a Deus, não é? Pelo comportamento vai santificando, até ficar santo. Irmãos, eu perguntei a esse pastor, escuta lá, até quer dizer que foi Deus que te salvou. Quem te salvou foi Deus, mas quem se santifica és tu. Quem é que me santifico? Vou-me agora pôr aqui umas regras, meus comportamentos, andar segundo a fé, dizem eles, e vou-me santificar. É isso? A santificação é pelas minhas obras? É pelos meus comportamentos, irmãos? E isto é uma confusão que toda a gente diz amém. A gente fomos salvos por meio de quê? Do sangue de Jesus. Vocês sabem o que é que diz em Hebreus 10? Que Cristo nos santificou pela oferta do corpo de Jesus de uma vez por todas. Aquilo que me santifica é o sangue de Jesus. Ser santificado é ser uma nova criatura. Não são coisas exteriores. Estão a entender? Então, quando é que eu sou santo? O que é que eu tenho que fazer para ser santo? Não tenho que fazer nada. É quando eu creio no Evangelho de Deus, eu, além de ser novo nascido, já não existe pecado em mim. Porquê? Porque sou uma nova criatura, me tornei um filho de Deus, me tornei santo, justo e exatamente igual a Deus.
de tal forma que o próprio Deus vem morar dentro de mim. Uau! Você acha que Deus habita com o pecado? A carne, isto sim está cheio de pecados. Isto sim, agora o coração. O coração é o santuário de Deus. O coração é o lugar santíssimo. Percebem? O coração é a habitação de Deus. Ele vem morar para dentro, ele não vem morar dentro da nossa casa, ao nosso lado, ele vem morar dentro de nós. Aquele que crê em Jesus tem dentro dele a vida eterna. Tem o próprio Deus dentro dele. Então, a pessoa dizer, eu sou salvo, mas não sou santificado, está a dizer que eu sou salvo, mas continuo pecador. Não estou santificado. Pode alguém ser salvo e ser pecador ao mesmo tempo? Cristo agora é ministro dos pecadores. E ninguém entende isto, porque pensa que a santidade depende das suas mãos, depende daquilo que ele faz. Irmãos, a santidade é tão importante que a Bíblia diz assim, sem ela ninguém verá a Deus. Até o corpo do pecado é que vai santificar o meu coração? O que é que vocês acham? Isso nem existe, as pessoas salvas e serem pecadoras. E só quem diz isso é quem não entende nada das coisas de Deus. E é eis aí que entra a sabedoria. O que é a sabedoria de Deus? Porque toda a gente diz que é a igreja de Deus, diz que é cristão, mas depois não aceita estas coisas. Estão a entender, irmãos? Como é que você, irmão, irmã, você vai santificar aquilo que não se converte? Sabe qual é o testemunho de Deus acerca do corpo? Que é o corpo do pecado. Ele é inimigo de Deus. Este corpo não se sujeita a Deus, nem consegue. Por isso a gente tem pensamentos que não quer, irrita-se quando não quer, faz coisas que não quer, porque não tem poder sobre este corpo. A pessoa, quando gosta de outra pessoa, pode ser a pessoa mais ruim do mundo, que ela não ouve ninguém. Ela está cega de amor, está cega de paixão. A família diz-lhe, ele não vê nada. Assim são os sentimentos da carne. Está a entender, irmãos? A gente não vive mais segundo a natureza humana. A gente vive segundo a fé. Portanto, aquele que diz que é salvo pela graça e depois a santificação é um processo que vai evoluindo até ficar santo, isso é mentira. Santo uma vez, santo para sempre. A gente fomos santificados pelo sangue de Jesus, irmãos. Até agora é que me ia santificar? É uma coisa... Mas porquê é que as pessoas insistem nisso? Porque elas querem a glória de Deus. Elas querem roubar a glória de Deus. Olha o que os fariseus faziam. Sabe o que é que os fariseus faziam para ser santos? Punham-se às esquinas das ruas a gritar e a orar. Oh, Deus, não sei o quê. E depois outros verem e elogiar. Lá, este homem é muito espiritual. Tudo quanto faziam desde que tivessem plateia. Já viu? Se tivessem plateia, está tudo certo. Ainda hoje continua a ser a mesma coisa. As pessoas andam aí nas redes sociais, em todo lugar, não é? Falar de Jesus, mas com a sua aparência, por causa deles. Começam a impor regras, disciplina com o corpo. Não faças isto, não faças aquilo, não comas isto, não comas aquilo, não vistas isto, não vistas aquilo, não falas dessa maneira, falas dessa maneira. Mas isto não passa de vaidade e aflição de espírito. Isto não tem valor nenhum, a não ser para satisfazer o ego da pessoa. Aquilo que tem valor é a sabedoria de Deus, que nos ensina a ser fracos com os fracos, fortes com os fortes. Isto é que é a sabedoria de Deus. Se você não entender isso, ainda continuar a cair no engano do pecado da carne, você bem pode dizer que é de Deus. Não é coisíssima nenhuma. Percebem? Não é coisíssima nenhuma. Estava falando com umas senhoras no Facebook e a conversa descambou para aí e eu estive a dizer que a origem do mal veio para uma mulher. Ai, mãe. Houve logo ali ficou tudo tremido.
A mulher representa a igreja e o Adão representa Jesus. As coisas foram porque foram, não é porque a mulher ou o homem quis, foi porque Deus assim o quis. Então, o diabo, em vez de tentar o homem, não veio tentar a Eva. Porquê? Porque Deus tinha dado o mandamento ao Adão que o cabeça era ele. Ele é que é o cabeça. Então, para a desobediência do pecado, foi tentar a ela. Porquê? Porque a mulher tem um poder grande sobre o homem segundo a carne. Por causa da sua beleza, por causa da sua maneira de ser, há um poder. Então, o que é que fez? O diabo fez com que ela não desse ouvidos a Deus para sujeitar ao marido, mas por ela própria agiu, obedecendo à serpente, e aconteceu o que aconteceu. O que é que aconteceu aqui? Corrompeu-se o mandamento de Deus. Que ela devia estar sujeita ao marido? Não. E ao longo da história a gente vê muito isso. Vê isso com Sansão e Dalila. Não é? Vemos isso. Vemos isso com a mulher de Ló. Vemos isso com a Salomé. Sempre que a mulher toma o lugar do homem, envenena o homem e te estraga. Mas porquê é que isto acontece? É a mesma coisa que a igreja. Sempre que a igreja quer se fazer de pastor, sempre que os crentes querem tomar o lugar de pastor, que eles é que sabem, eles estão corrompendo o mandamento de Deus. Que é obedecei e sujeitai-vos aos vossos pastores. O que é que acontece? Anda cá, diabo, abraça-me. E já está. Irmãos, a gente tem que deixar de ver as coisas segundo a carne. Tem que ver as coisas discernindo de forma espiritual. Já chega. É? E depois a desgraça tem que acontecer. Irmãos, escutem uma coisa. O santo, porque ele é santo, ele consegue viver em santidade. Só o santo consegue viver em santidade. Agora eu pergunto a vocês, o que é santo? É o corpo? Até se não é o corpo, cá fora não pode viver em santidade, pelas obras. Então como é que cá fora vive em santidade? O que é que me santificou? Não foi o sangue de Jesus, a minha fé no sangue de Jesus? Como é que eu santifico o meu caminho? É vivendo pela fé no sangue de Jesus. Estão a perceber? Tudo que não procede da fé, até a justiça, é pecado. Até o fazer o bem é pecado. Lembra-se do fariseu e do publicano? Um portava-se bem. Ele também acreditava em Deus, com certeza. Mas o que é que Jesus começa a dizer? Começa a dizer que alguns confiavam em si mesmos. Eles repartem a crer em Deus, mas minha confiança depende dos mandamentos. A tal maldita mistura. O outro não. O outro era um violador da lei, mas foi justificado para mostrar o quê? Que a salvação, que a justificação, que a santidade, tudo baseia-se numa obra que Cristo fez na cruz do Calvário. É independente de todo o comportamento. Mas as pessoas não conseguem aceitar isso. Irmãos, a fé opera por amor. Então, eu sei o que é que tenho que fazer, mas o faço em nome de Jesus. O amor, quem vive em amor, não mente, não rouba, não destrói, porque Deus lhe deu sabedoria. Mas nunca se atreve a confiar nesse mandamento. Nunca. Então, ele não aceita a glória da boa obra, mas também não aceita a culpa do pecado. Ele vive confiando em Deus. Ele morreu para ele próprio. Ele morreu para o mandamento. Ele morreu para a carne. Ele morreu para os comportamentos. A gente vive segundo o mandamento espiritual interior, não mais exterior. Percebem? E quem faz isso tem que estar sujeito a Deus. Pastor, e porque é que a gente cai no pecado? É necessário cair no pecado? É. Mas porquê é que o pecado não tem poder sobre nós? Exatamente porque a gente não confia em nós. Porque a gente não confia em mandamentos. A gente confia em Deus. Percebem? É por isso. Mas porquê é que a gente não consegue
evitar de pecar. Eu vou mais longe. Nós pecarmos é uma necessidade, como respirar. Não é uma coisa que... É uma necessidade, porque é impossível não pecar. Senão Deus era mentiroso. Quantos foram justificados pelas obras desde o princípio do mundo? Nenhum. Foi porque não tentaram? Foi porque não tentaram? Não puderam, porque Deus diz, a carne não se sujeita a Deus, nem pode. Esta maldita ideia, este raciocínio, que eu posso fazer alguma coisa segundo as obras, tem corrompido tudo e todos. E a minha luta é que haja luz em vós e morram para vós mesmos. Acabem com isso. Vivam pela fé descontraídos. A Bíblia diz, ainda que o justo caia, eu o levantarei. Ainda que ele caia 7 vezes, ele é Deus. Porque Deus é que te deixa cair. E Ele é que te levanta, não és tu. Então não nos desprezemos uns aos outros, porque aquele cai em desgraça e eu consigo nesta área, consigo me segurar. Não faça isso. Cada um é como é, segundo a vontade de Deus. Não fale mal de Deus. Ele diz isto que é para justificar as suas más ações. Deus é que diz. Não sujeita nem pode. Deus colocou dentro de mim sempre o querer fazer o bem. Sempre. Eu quero sempre fazer o bem. Mas Ele não me deixa. Deus não me deixa. E porquê que não me deixa? Para que eu seja humilhado e aprenda que por mim mesmo não posso fazer nada. E então, confie nele. Percebe, irmãos? Pergunto se o irmão está a entender. É no pecado que a gente aprende a confiar. Não é quando a gente faz o bem. É no pecado. É quando a gente está no chão é que a gente aprende a dizer a verdade de Deus. Eu estou mesmo perdido. Ajuda-me. Só eu confio em ti. Já não confio mais em mim. É por isso que a gente cai. Percebem? E Deus não deixa. Se você não entender isto... E a Bíblia diz que aquilo que santifica o homem é a fé no sangue de Jesus e aquilo que santifica o seu comportamento é viver nessa fé. Porque se o nosso entendimento for bom, o nosso corpo é bom. Percebem? Sabe porquê? Porque se a gente viver pela fé, o pecado da carne não é imputado. Mas a própria carne, o próprio pecado, o próprio corpo do pecado é santificado por causa de eu viver confiando em Deus. Até não é levado em conta nem o bem para o mérito, nem o mal para a culpa. Você pode aceitar isso? É a única maneira de você ser santo diante de Deus. E vejam, o que é que diz aí no verso 30? Lê lá e por si, irmão. 1 Coríntios 1:30. Veja lá. Então, o que é ser santo? O que é ser justo? O que é ser redimido? O que é ter sabedoria? É o quê? O que é que tem que fazer? O que é que diz? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Como é que eu sou sábio, justo, santo e redimido? Como? É fazer o quê? É tendo Jesus. É a minha fé estar em Jesus. Percebem? E a fé é para viver cá fora. Como é que eu vivo? Pela fé. Como é que eu vivo em justiça? É pela fé. Como é que eu sou santo? Pela fé. E vivo em santidade. Como é que eu sei que sou redimido? Pela fé. Como é que eu sei que sou desses que são chamados para a sabedoria? Pela fé. É a fé que abriu os meus olhos para ver que se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Se eu tenho Cristo, eu sou sábio, estou redimido, sou justo e sou santo. Percebem, irmãos? Percebem? Esta igreja de Coríntios, se vocês começarem a ler no capítulo 1, diz que era
santos, são chamados de santos, que estava tudo perfeito, tinham todos os dons em manifestação, só estavam guardando Jesus Cristo. Então estava tudo certinho. Não havia nada a acrescentar. Mas segundo a carne, se vocês lerem esta carta, era uma igreja cheia de pecados, de carnais por todo o lado. No entanto, diante de Deus, estava tudo certo. Inclusive o imoral de Corinto. Então a gente não pode mais viver segundo a aparência da carne. Se existe um homem, se existe uma mulher neste mundo que pratica o bem, é um justo, é o que tem Cristo, que é isto que é a sua essência. Assim como um ímpio não consegue acreditar nas coisas de Deus, assim o justo não consegue aceitar no seu coração a mentira e o engano. Não é uma questão de escolha, é uma questão da obra de Deus. Foi uma obra que Deus fez, que nos gerou de novo de uma semente incorruptível. Então, quem tem Cristo é o quê? Que você lê aí? Sábio, justo, santo e redenção. E este ser sábio, ser justo, ser redimido e santificado é graças a quê? O que é que diz o verso 31? O que é que diz aí? Porque como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Até quem é que Deus vai escolher? Isto ao longo dos séculos tem sido um contínuo. Deus vai escolher quem? Os poderosos, os sábios, os inteligentes, a sabedoria do mundo? Quem é que Ele vai escolher? E quando Ele escolhe alguém com capacidade, como Moisés, como Saulo, o que é que Deus faz? O que é que Deus faz com eles, irmãos? Faz eles bater primeiro no chão. Primeiro humilha-os. Primeiro tira-lhes tudo o que eles adquiriram. Olha o Jó. Arrebentou com tudo o que ele tinha. Para ser sábio, para ser chamado, Deus destruiu tudo. Portanto, hoje as coisas continuam iguais. Aquilo que nós estamos vivendo nestes dias é a mesma coisa. Repete-se a história, repete-se. Eu acho bem que vocês não tenham vergonha desta igreja. Não tenham vergonha desta palavra. Não tenham vergonha dos vossos pastores. Não tenham vergonha dos vossos irmãos. Oh, pastor, mas aqui este meu irmão, ele é um tolo, não percebe nada disto, não tem... Tenha cuidado com isso. Irmãos, se o seu entendimento é bom, está correto, está agradável a Deus, que é viver pela fé, que opera pelo amor, então todo o seu corpo é bom, independentemente das suas inclinações. E a igreja de Coríntios, segundo as obras, segundo os comportamentos, aquilo era uma coisa. Andavam a porrar uns com os outros, era bobadeiras, era prostituição, era imoralidade. Paulo dizia, nem os ímpios fazem o que vocês fazem. No entanto, era a igreja de Jesus. Eu estou concordando com o pecado? Eu estou dizendo que a graça de Deus é maior que a nossa maldade. Eu não estou defendendo que a gente deve andar assim. Porque quem é filho de Deus e pensa que pode andar assim vai ter uma desilusão e vai receber umas varadas valentes. Como estava a acontecer aqui na igreja de Coríntios. Então não se deixe enganar com artimanhas, com ideias, tenha cuidado com isso. Ser santo é ter fé em Jesus Cristo. Viver em santidade é viver pela fé. Para quê? A fé vem substituir os mandamentos. A fé vem anular o pecado da carne. Porque quando a gente vive pela fé, assim como anula o mérito, anula também a culpa. Para que eu tenha paz com Deus por meio da minha obediência? Não, por meio de Jesus Cristo. Isto é que é viver em santidade. Nós vivemos em santidade desde o primeiro momento. Percebem? Isto é que é viver em santidade. Olha, abram lá comigo no Salmo 16, procurem lá no meio da Bíblia. Vamos procurar o Salmo 16.
Então, santo uma vez, santo para sempre. Justo uma vez, justo para sempre. Redimido uma vez. Então, o Salmo 16 é logo a seguir ao 15. Vamos só ler aí o verso 3. Salmo 16, verso 3. E este senhor que eu estava a falar, que falava destas coisas, dizia, porque nós temos que ser responsáveis. É ensinado que a santidade é um processo que a gente tem que ser responsáveis. Irmãos, mais uma vez digo, a responsabilidade traz culpa. A responsabilidade traz condenação para quem não for responsável. E realmente nós temos uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade na lei, irmãos, que levou à condenação? Qual era a responsabilidade? De cumprir todos os mandamentos da lei sob pena de morte. Qual é a responsabilidade na graça? Que aquele que não crer será condenado. Qual é a minha responsabilidade? É crer. É confiar. E aquilo que acontece na minha vida, irmãos, isso sim que é um crescimento que não me santifica a mim mais do que eu sou. A santificação que a gente tem no primeiro dia é exatamente do mesmo tamanho do último dia. Aquilo que é santificado é a minha maneira de viver neste mundo enquanto estiver na carne. Mas vivo da mesma maneira com aquilo que eu fui santificado. É pela fé. Percebem? Aí sim é que eu vou crescer. Não como um maior santo, não como um maior justo, mas aprender. Porque quando a gente nasce de novo, e toda a gente nasce primeiro como criança. Hoje é que vai evoluindo, crescendo. Mas a vida que uma criança tem é a mesma vida que terá quando for adulto. É o mesmo tamanho. Veja aí 16:3 o que é que diz. Quanto aos santos que estão na terra, são eles os ilustres, em quem está todo o meu prazer. Então o que é que nós estamos a ver aqui? Que já na lei havia santos. Antes da lei havia santos. Então se eles eram santos quando ficaram todos debaixo de pecado, se já eram santos, agora que Cristo morreu, eu é que me tenho que santificar? Não é? Se eles já eram santos antes, para Deus já eram considerados santos, embora fosse por figura. Vejam bem o poder da fé. Mesmo sendo apenas uma figura, já os santificava para os guardar para a vinda de Cristo. Se eles já eram chamados santos, considerados por Deus santos, na lei e antes da lei, agora Cristo morreu, agora Cristo ressuscitou, agora Cristo que está assentado à direita do poder de Deus, é que a gente tem que trabalhar para ser santificado? O que é que vocês acham, irmãos? Irmãos, aquilo que se passou, eu já tenho dito isto muita vez e continuo a dizer, aquilo que está no capítulo 4 de Romanos, em que o Paulo tem o cuidado de mostrar o que é ser justificado pela fé e viver pela fé. São duas coisas distintas. Mas aquilo que nos justifica é fé naquilo que Deus fez. Aquilo que eu faço não tem galardão. Ele dizia, olha o nosso pai segundo a fé, o Abraão. Vamos ver que ele foi justificado pelas obras, pode-se gloriar diante dos homens, que ele obedeceu a Deus. Deus disse, sai da tua terra, vai para a terra onde eu te mostrar, dá-me o teu filho, e assim fez, faz isto, e ele fez, obedeceu. Mas depois Paulo diz, mas não diante de Deus. Não diante de Deus. Aquilo que a gente faz, de vir à igreja, viver pela fé, não nos justifica. Isso não nos justifica. Então o que é que justifica? É a nossa fé que a gente teve desde o primeiro dia, que somos salvos pela graça de Deus, independentemente do que eu faça.
Percebem? Então a fé produz, primeiramente, mostra que eu sou salvo e mostra que eu devo viver de acordo com essa grande salvação que foi obtida pela fé. E é isso que ele vem dizer. É logo, segundo a graça, aquele que faz qualquer obra não tem galardão. Mas o ímpio que não faz a obra, aquele que não faz a obra, mas crê, isso lhe é imputado por justiça. Até a justiça, a redenção, a santificação, a vida eterna baseia-se num homem que crê em Jesus Cristo. E porque crê, agora vive por meio dessa fé. Mas aquilo porque ele vive pela fé, isso não lhe garante vida eterna se ele não crer de coração. Porque as obras podem ser imitadas. As obras podem ser imitadas. Percebem? Então o que justifica é o que Cristo fez por mim. O viver pela fé é o que eu faço em obediência à fé. Que não tem direito nem a galardão, mas também não é imputado de culpa. Porquê? Porque já estou justificado. Porque já sou santo. Percebem, irmãos? Percebem isto? Isto é, que é que eu posso dizer? É a base de tudo. Isto é a diferença entre a vida e a morte. Então a gente vê aqui o quê? Já haviam santos no passado. Sempre houve para Deus, eram santos. Olha Davi. Davi não era santo? O que é que Deus diz acerca de Davi? Este é segundo o meu coração. Ele fará toda a minha vontade. E ele só fez coisas boas. Ele santificou-se onde? Nas asneiras que fez? Você já fez as coisas que ele fez? Já matou alguém? Então, ele matou milhares, 10 milhares no mínimo. Então, irmãos, tenham cuidado com isso, quando estão sempre, caem todos na mesma rateira de Tiago. Todos estão sempre caindo na mesma rateira de Tiago. Todos. Todos. E hoje continuamos a cair na mesma rateira de Tiago da aparência. O irmão é assim, a igreja é assim, o pastor é assim. O Tiago é o ministro da aparência, que é mostrar a fé pelas obras. É o que esses andam fazendo. Andam mostrando a sua fé, dando sacos de alimento, dando beijinhos nas crianças. Aparência. É aparência. O conto é o coração. Percebem? Se o seu coração não estiver de acordo com Deus, e não existe nenhuma forma de agradar a Deus, a não ser pela fé. É a única coisa que agrada a Deus. E a fé baseia-se naquilo que Deus diz, naquilo que Deus faz, não no que eu sinto, no que eu quero, no que eu acho. E muitas vezes Deus faz tropeçar até o próprio ministro para que se revele onde é que estão os hereges, os murmuradores, os fingidos, os cobardes. Porque para viver pela fé é preciso coragem. Não é blá blá blá, essa conversa fiada. Isso, o mundo está cheio disso. Sabem, o inferno está cheio de pessoas que diziam: eu vivi a vida como eu quis. Está cheio. Cheio de pessoas. Olha, procuramos aos Colossenses, vamos outra vez para a frente, para terminar. Colossenses capítulo 1. Vamos lá. E vamos ler aí o verso 20 até o 23. Colossenses, capítulo 1, verso 20 ao 23. Então, qual é a nossa responsabilidade, irmãos, para com Deus? É confiar nele em todas as circunstâncias. E essa fé que opera por amor a Cristo. Qual é a minha responsabilidade? Por exemplo, como pastor, é confiar nele, fazer o meu trabalho e confiar nele.
Mas podia fazer assim, podia fazer de tanta maneira. Mas confiar nele consiste em confiar naquilo que ele diz. Saber que a obra é dele, não é a minha. Colossenses, no capítulo 1, verso 20, diz assim. Vejam só. Aliás, começamos do verso 19. 1:19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, que havendo feito ele paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas que estão na terra e nos céus. A vós também, que noutro tempo eram estranhos. Eu, irmão, nós éramos estranhos. Inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar como santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha como é que Deus nos vê. Como é que Deus nos vê? Santos, irrepreensíveis. Sabe o que é uma pessoa que é irrepreensível? Não tem nada para apontar. E inculpáveis, não tem culpa. Lá vamos outra vez para a nova aliança. Qual é o selo da nova aliança? Escreverei no seu coração as minhas leis e as porei no seu entendimento, para que todos me conheçam. Vejam se existe aqui alguma obra de homem. E não me lembrarei mais dos seus pecados. Isto é que é a aliança. Percebem? Isto é que é a aliança de Deus. Se Deus lá mais à frente vai-me julgar porque eu fiz asneiras, afinal ele lembra-se, não é? Este é que é o que nós somos diante de Deus. Mas agora repara o que é que diz no verso seguinte. Verso 23, lê lá. Se é que permaneceis firmes, onde? Em portar bem, nos mandamentos todos, né? Nas regrinhas, a gente deixa, já não mente mais. É isso que diz, o que é que diz aí? Se permanecerdes firmes, fundados e firmes, a nossa vida está fundada, está enraizada, está emparafusada aonde? Aonde, irmãos? Na fé. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste. Ele vai voltar. E qual foi pregada a toda a criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, fui feito ministro. Irmãos, vejam, como é que toda a gente fala que a gente tem que mostrar a fé pelas obras? Há uma maneira de mostrar a fé e a gente deve dar testemunho dessa fé. O que é que mostra a fé? É o nosso entendimento. Lá vamos, é a sabedoria de Deus. É isso que mostra a fé. A fé é crer, é compreender, é entender as coisas de Deus. Então a boca começa a confessar e mostra. Aquilo que testifica da fé é a boca, não são as obras, é a boca. E é o entendimento, se aquilo que ele fala é o entendimento de Deus. Se a gente permanece na fé, já podemos dizer o quê? Diante de Deus somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se a gente crê de coração, a gente começa a ver aquela pessoa continua firme na fé, que a gente não vê o que se passou lá no coração, então esta pessoa não há nada a lhe apontar. Segundo a graça que há em Cristo Jesus, ele está como deve de ser. Não é? Ele já é santo. Ele já é irrepreensível. Ele já é inculpável. Não é dizer, ele faz isso porque não quer fazer obras, não quer se fazer porque está bem. Não. Isso não existe no eleito de Deus. O eleito que é eleito não pode aceitar de coração o mal. E seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Assim como o ímpio, que é ímpio, ele não pode aceitar a vontade de Deus, ainda que ele diga todos os dias com a boca que é de Deus. E depois vamos pedir um entendimento. Ele espalha-se ao comprido. Porquê? Porque não consegue entender as coisas de Deus. Percebem, irmãos?
Lembre-se do publicano e do fariseu. O publicano mostrava que tinha fé porquê? Ele não confiava nele e ele sabia que não podia confiar nele. Mas confiava na misericórdia de Deus, dizendo: Deus tem misericórdia de mim, que eu estou perdido. Está bem? Irmãos, aquilo que é santificado agora no tempo presente é a minha consciência. Porque como uma criança, quando nasce e quando é pequenino, ele não tem consciência das coisas. Então entra para ali tudo, toda a porcaria ali para dentro da cabeça. Percebem? Mas quando alguém lhe ensina aquilo que é correto, então começa a santificar, ou a limpar, ou a separar na consciência aquilo que é certo, aquilo que é errado. É isto que está acontecendo connosco. Embora a gente tenha a vida, tenha a santidade de Deus, tenha a justiça de Deus, seja nascido de Deus, estamos a aprender a viver pela fé. Porque ter esta santidade é ter Cristo. Agora vou-me revestir de Cristo. Porque a salvação, como diz Paulo, desenvolvi a salvação vivendo no temor e no tremor de Deus. Porque Deus é que deu tanto... Ele é que concedeu o crer e o fazer. Primeiro concedeu o crer, para que depois, no tempo certo, depois da tentação acabar a sua obra, a gente possa fazer, no momento oportuno. Então é isto que a gente está a acontecer, é o que é que a gente tem aprendido ao longo destes 30 anos quase. A separar daquilo que é mau daquilo que é bom. Que muitas coisas que nos pareciam boas, afinal são más. Muitas coisas que nos pareciam luz, afinal são trevas. Percebem? É isso que está a acontecer. A nossa maturidade é no entendimento, é na consciência. Estamos purificando a consciência porquê? Porque toda a vida fomos ensinados tudo ao contrário. Então, ao viver pela fé, porque nós estamos sujeitos a esta mente humana, a este corpo do pecado, estamos aprendendo a rejeitar o mal e a agarrar o bem. Isto não tem nada a ver com ter vida. O mal tem tanta vida como o bem. É igual. Não é? Mas aquele que é bom de coração, que tem uma boa natureza, nunca mais pode deliberadamente escolher o mal. Não pode. Pode cair no mal por fraqueza, pode cair no mal por interesse, por imaturidade, mas não de coração. Olha o que aconteceu com Pedro. O que é que aconteceu com Pedro? Ele não tinha a vida eterna. Ele não era santo. Mas diz a Bíblia, por medo daqueles que vieram da parte de Tiago, tropeçaram. Porque é que ele não conseguiu ter força? Deus não lhe deu. Deus é que mete os pés à nossa frente para a gente bater com a cara no chão, irmão. Porque o Pedro era uma pessoa impulsiva. Eu faço isto, faço aquilo. Fazes, catrapujo. Para quê? Para a gente aprender que sem ele não pode fazer nada. O Paulo a mesma coisa. O Paulo era cheio de sabedoria. Desde menino que ele conhecia a lei. Quando conheceu Cristo, Cristo falou com ele diretamente. Ele conheceu todas as coisas. No entanto, Deus mostrou-lhe. Mesmo assim não pode confiar nele. Então diz que ele tinha um espinho da carne. Não era? E que aquilo foi-lhe dado para que ele não se exaltasse por causa das grandes revelações. Ele a pensar que era melhor que os outros. Percebem? E este é que é o problema. É por isso que Deus deixa, que nos faz tropeçar. Aquilo que nós estamos aprendendo é aprender a separar o bem do mal. A nossa consciência é assolada todos os dias com novas ideias, com novos raciocínios. O homem nunca foi tão fingido como agora. É só fingimento. É só manipulação. É o que acontece. E isto encontramos, sabe onde? Quando a pessoa começa a levar as coisas sérias, primeiramente dentro de casa. A Bíblia diz que Jesus avisou que os maiores inimigos do homem seriam a sua própria família. E tem acontecido e vai acontecer. É? Porque o diabo sabe que é que nos custa mais, então é aí que ele vai tocar. Irmãos, sem a fé, tudo o que você faz é pecado.
Tudo o que você faz é pecado. E a fé diz, confia em Deus, confia na palavra, confia no teu pastor, permanece fiel até o fim. Pessoa, não, isso não é bem assim. Irmãos, a obra da fé, a nossa obediência à fé não santifica ninguém, não justifica ninguém, não faz nada por ninguém. Sabiam disso? Aquilo que me santifica, aquilo que faz de mim uma nova criatura é eu crer naquilo que Cristo fez por mim. Agora, que aquilo que eu faço em nome da fé, em nome de Jesus, não me santifica, mas o que é que faz? Aperfeiçoa-me a viver na fé. Para que eu, conscientemente, agora com consciência, e diga, isto não presta, isto é bom. Isto não quero, isto é que eu quero. Mas lá porque você tem olhos para ver, isto não é bom, isto não quer dizer que você consiga. Mas fica consciente. E vai ficando consciente e vai continuando a escolher o mal. Até que essa obra da tentação acabe o seu trabalho. Até que você desespere de si mesmo. Até que você aprenda que nem é melhor que os outros. Então, quando chegar o tempo certo, Deus lhe dará também o fazer para você conseguir. Mas ao ímpio, Deus não corrige. Deus deixa ele ir. E ainda lhe dá força. As coisas até se proporcionam ainda melhor. Quanto mais fala da igreja, parece que as coisas correm melhor. Quanto mais fala do pastor, mais a razão ele acha que tem. E assim continua. Só que está aí por um caminho sem regresso. Então, irmãos, santos uma vez, santos para todo o sempre. A minha responsabilidade é crer naquilo que Jesus Cristo fez. A minha responsabilidade no dia a dia é confiar em Deus em todas as circunstâncias. Crer naquilo que Cristo fez concede-me a garantia que eu estou salvo, que eu sou justo, que eu sou santo. O viver pela fé confirma todo o dia, que eu fui chamado para o reino de Deus, estou-me aperfeiçoando para me encontrar com Deus. Aperfeiçoando porquê? Pelo quê? Pelos problemas, pelas dificuldades, guiado pela sabedoria de Deus. Percebem? E muitas vezes a gente encontra pessoas na igreja que conseguem estar escondidas durante anos. E a gente não sabe, será que é, será que não sabe. Quando não sabe, a gente tem que ter cuidado, simplesmente não esperar. Mas, irmãos, eu tenho-vos dito desde o princípio, sejam honestos, sejam sinceros convosco mesmos. Eu, o pastor Carlos, o pastor Vítor, não queremos que ninguém esteja aqui contra a vontade. Não queremos que você tenha aqui para fazer jeito. Mas são poucos. Poxamos. A gente só quer saber dos eleitos. A gente só quer saber das pessoas que acreditam em Deus. Sabiam? A gente só quer saber dos filhos de Deus. Nem que eu fique sozinho mal o pastor Vítor. Eu só quero pessoas honestas e sinceras. Já chega. Acabou. Ou você está aqui porque acredita realmente que esta palavra que eu falo é a palavra de Deus, que eu sou o homem de Deus enviado, e tem que estar acima dos seus interesses. Porque se eu não tiver na sua vida, eu, acima dos seus interesses, por isso, santo uma vez, santo para todo o sempre. Irmãos, Deus nos santificou para a gente viver agora em santidade. Deus nos deu o dom da fé para a gente agora viver pela fé. Deus nos deu a vida eterna para a gente aprender a viver nesta vida. Percebem? Os frutos é a fé, não é o dom da fé, é o crer, é o entender, é o compreender, é o crescer no conhecimento. Porque a gente não serve mais a Deus pelas obras, nem com as mãos, mas servimos a Deus pelo entendimento. Percebem? Independentemente, ainda que o nosso corpo não nos deixe fazer aquilo que a gente queria. A gente bem queria, mas não pode, não consegue. O que importa é o seu coração. O seu coração está de acordo com Deus, está alinhado com Deus, está vivendo inteiramente pela fé. Então, é isso que Deus diz.
vamos permanecer na fé. Se a gente permanecer na fé, então somos diante de Deus o quê? Olha o que ele disse. Justos, inculpáveis, sim, irrepreensíveis. Agora, tudo o que se passa aqui, mesmo quando ele corrige, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Não é? Veja, Deus não deixa fazer e ainda me corrige. Deus usa tudo, a correção e todo o mal que existe na minha vida para me levar a um plano que Ele, em sua soberania, predestinou para mim. Para que eu conscientemente ame a Deus, confie em Deus, viva para Deus, tenha esperança em Deus. Tudo o que está aqui a acontecer, né, o ensino da gente vir aqui à igreja é nos tornar conscientes das realidades de Deus, do que Deus fez desde o princípio. É só isso. É dar consciência. A gente alimentou-se do fruto da vida eterna. É consciência da vida eterna. É consciência das coisas espirituais. É consciência do que está a acontecer à minha volta. Percebem, irmãos? As obras da carne pertencem à carne. Nada mais do que isso. Por muito ser irmão tem a entender. E é uma tristeza, mas ao mesmo tempo também uma alegria ver tanta igreja, tanta gente a falar de Jesus e ninguém quer. A questão não é eles pregarem uma doutrina errada, é normal, porque eles não conhecem outra coisa, mas aquilo que entristece é quando a gente fala as coisas de Deus, depois de explicar, eles continuam a falar mal. Isso é que é triste, como aconteceu com a igreja onde a gente estava. Toda a gente acreditava na graça de Deus. Toda a gente acreditava na eleição e na predestinação. Né? Todos. Só que Deus fez uma coisa que não é normal. Em vez de Deus estar sujeito aos pastores, eles é que se tinham que sujeitar a mim. E eles não podiam suportar uma coisa dessas. Então o que é isto? Então o crente, isso é contra a palavra de Deus. Pois é. Pensam que podem prender Deus pela sua própria palavra. O que é que Deus fez com Paulo? Tornou o maior apóstolo de tal maneira, ele tinha autoridade para corrigir ali o apóstolo Pedro, a primeira pedra. Já viu? Deus não está dependente das nossas ideias. E Ele não está dependente nem sequer da palavra dele. Ele faz o que quer, com quem quer e como Ele quer. Se você não compreender isso, não ver isso, então... Eu é que fui rebelde à palavra? Eles que com a boca disseram esta é que é a palavra da fé? Fui eu que voltei para trás? Fui eu que fui infiel ao Evangelho? Ali no outro lado e em outros lados, toda a gente muda a doutrina de ano para ano. Portas novas, janelas novas, doutrina nova. A gente faz para o ano 30 anos. Para o ano 2027 fazemos 30 anos que conhecemos o Evangelho. O que é que a gente mudou? Onde é que a gente recuou? Foi em quê? Alguma vez a gente recuou no Evangelho da graça de Cristo? Onde? Pois é. Então, irmãos, para benefício vosso, porque a gente hoje está aqui e amanhã desaparece daqui e encontra-se com Deus, lembra-se do mandamento do Senhor. Ouçam Moisés, ouçam os profetas, ouçam os ministros de Deus. Porque os ministros de Deus tratam deles. Se eles se portarem mal, Deus logo trata deles. Não se preocupe com isso. E a mão de Deus é muito mais pesada que a mão do diabo. Sabia disso? Sabia disso? Então, agora, Deus não se engana. Você acha que Deus se engana? Afinal, Deus chamou uma pessoa, mas ele não precisa de nada disto. Pois é. Então, santos uma vez, santos para sempre. E se os nossos olhos forem bons, se o nosso entendimento for bom, todo o nosso corpo é bom. Se o pastor for um homem de Deus, então toda a igreja é a igreja de Deus.
Se o pastor for um falso profeta, toda a igreja são fruto do falso profeta, porque elas bebem daquilo que o pastor lhes dá. Não é? É por isso que há um que é responsável pela igreja, que é o enviado de Deus. Amém, irmãos? Está a entender o que é viver em santidade? Resumo, o que é viver em santidade? É viver pela fé que opera por amor, é só isso. Em que não aceita o mérito do bem, mas também não aceita a culpa do mal. Vive tranquilo. Porque tem fé e ama a Deus, faz o que é natural ao ser humano. Faz o bem com um objetivo: levar as pessoas à fé. Meu objetivo, a minha missão é dar testemunho da fé. Libertar as pessoas do engano, da mentira. É esse o nosso propósito, é esse. E acima de tudo estamos crescendo nesse caminho. Aceitando tudo o que Deus faz, quer seja bom, quer seja mau. Amém? Amém. Perceberam? Diga aí para o seu irmão: santo uma vez, santo para sempre. Graças a Deus por isso. Feche sua Bíblia e vamos então falar com Deus. Vamos lá.